Então, eu costumo dizer que a procrastinação, quando a gente sente, antes de chegar lá na regra, né? Mas quando a gente sente que está procrastinando demais, eu sempre peço para pensar, para parar um pouco e pensar mesmo do porquê daquela procrastinação. Eu falei que muitas vezes a procrastinação ela é emocional. Então, eu evito de fazer algo, às vezes até para não entrar para não entrar em conflito ou para não ter que encarar algo que é muito difícil para mim. Então, às vezes, a procrastinação tem a ver com o incômodo mesmo de fazer algo, sabe? Então, pensar sobre o porquê eu procrastino, às vezes, é tão importante quanto qualquer dica, quanto vencer a procrastinação. Porque, às vezes, você consegue vencer naquele momento, mas você continua procrastinando, porque você não pensou sobre isso. Por que eu não gosto de fazer isso? Por que toda vez eu adio isso? Toda vez, né? Básico não é crônica, toda vez, né? Toda vez, exatamente. Então, em relação à regra dos 10 minutos, é muito para entrar em ação, para fazer você entrar em ação. Então, o que eu consigo fazer em 10 minutos? Tem muitas coisas que a gente consegue fazer em 10 minutos, né? Que eu posso começar a fazer em 10 minutos, mas a gente não dá nenhum tipo de valor a isso. Então, a gente acha que para fazer uma atividade, eu tenho que passar horas fazendo aquilo ali, né? Então, por exemplo, eu preciso... uma coisa simples, assim. Eu preciso... E-mail. Você já viu que, às vezes, a gente tem ali no e-mail 500 mensagens, né? Não lidas. Caraca. Aquele negocinho vermelho lá e tal. E a gente pensa, poxa, eu quero tanto organizar a minha caixa de e-mail, por exemplo, mas eu não tenho tempo, né? Não dá. Como é que eu vou parar? Né? Não, enfim, mas em 10 minutos, você imaginou quantas mensagens você consegue apagar, redirecionar? Muita coisa. Apagar foto, por exemplo, do seu celular, que às vezes... Tá pesado e você não... vai te dar a mensagem no momento mais crônico, que você tiver que tirar uma foto, ele vai dizer que não cabe mais. Aí você apaga 10 e ele continua sem poder tirar, não é assim? Amanhã já aconteceu com você? De novo. Então, assim, tem muitas atividades ali que a gente procrastina de não querer fazer, que 10 minutos resolve. Que 10 minutos faz a gente entrar em ação, faz a gente começar a fazer alguma coisa. Então, às vezes, a gente precisa entrar em ação. E a gente não quer parar depois de 10 minutos, né? Que é o que tá lá. Às vezes você fala, vou fazer só 10 minutos, mas quando você vê, você já está fazendo há mais de 10 minutos, porque foi legal fazer. Foi legal começar a fazer. Hoje estou apagando os e-mails aqui, já tem meia hora, mas eu falei que só ia fazer em 10 minutos. E você conseguiu, Isso. Você está avançando. Então, pode ser que você só tenha 10 minutos e dá para fazer muita coisa em 10 minutos, porque a gente rola o feed do Instagram por muito mais do que isso, né? Muito mais, horas. E também você pode usar isso para começar. Eu vou ficar só 10 minutos. E quando você vê, você vai ficar mais ali do que vai fazer. Tem um livro que é o Mini Hábitos, que ele fala sobre isso, né? Ele começou para ele escrever o livro, a experiência que ele teve, a experiência própria do autor, foi o de fazer uma flexão. Não sei se você já ouviu esse exemplo, né? Já, começa com um passo. Uma flexão, exatamente. Então, ele faz uma flexão, mas ele fala assim, poxa, eu agachei, eu deitei aqui para fazer uma flexão. Você acha que eu vou fazer só uma? Não vou fazer pelo menos 10 aqui. Já estou aqui no chão. Então, é mais ou menos isso, essa ideia, sabe? De que comecei, era só 10 minutos, mas eu já estou fazendo. Então, eu continuo um pouquinho mais. E às vezes o problema da pessoa é começar, né? Isso. E tem uma outra regra do David Allen, que é do método A Arte de Fazer Acontecer, né? Você deve conhecer. Conheço, que é a regra dos 2 minutos. Que é dele, né? Ele diz. Então, qual que é a regra dos 2 minutos que também evita a procrastinação? Tudo aquilo que cabe dentro de 2 minutos, eu faço agora. Eu acho 2 até pouco, eu colocaria 5. Então, por exemplo, você tem que ligar para alguém, que você está adiando. Você pode fazer uma ligação, às vezes, em 2 minutos. Marcar um médico, você pode marcar em 2 minutos. Assim, fala 2 minutos, mas às vezes dura um pouquinho mais. Mas eu acho que é a intenção, sabe? Intenção que ele quer dizer. Se ele falar 5, nossa, 5 é tanto tempo. Exatamente. Mas 2 minutos, não tem como alguém achar que 2 é... É a intenção, né? É rapidinho? Então eu faço logo. É só responder a mensagem do meu cliente. Eu respondo logo. Eu já faço agora. Eu tenho condições. Isso não precisa de processo nenhum. Porque tem coisas que realmente precisam de um processo, né? Não tem jeito. Eu dependo de uma outra etapa. É isso que eu quero dizer com processo. Então, aquilo que não depende de nada, é só uma ligação, é só pegar de um lugar para o outro, é só apagar, é só enviar, eu posso fazer agora. É uma forma de você entrar em ação e fazer logo, né? Entendi. Cara, que legal isso daí, porque eu fico pensando justamente isso.
eu pego várias dessas dicas, né? Utilizo pra mim, tudo, coloco. E uma coisa que eu coloquei na minha vida pra conseguir entrar em ação é sempre estar em contato com uma novidade. Com um livro novo, com uma técnica nova e sempre colocando em ação. Porque não adianta nada você encher de teoria se você não parte pra ação. É a obesidade mental, né? Exato, obesidade mental. Nossa, eu li um monte de livro e nunca botou nada daquilo em prática, entendeu? Então, por exemplo, eu sou muito ação. E eu não sou muito da teoria. Por exemplo, a questão mesmo do podcast, né? Eu montei o podcast do nada. Me deu um estalo e em um mês eu tava com o podcast montado. E as primeiras transmissões não eram assim, o cenário não tava tão legal como agora, que ainda vai ser incrementado, a gente tá muito novo ainda. Mas eu não gosto da teoria. Porque eu nunca fui um bom estudante. Eu gosto da prática, da ação e de tudo. Então, é muito legal a gente ouvir essas dicas, mas melhor do que ouvir é praticar. É praticar. É do tipo agora, assim. É porque a gente, por exemplo, negócio dos 2 minutos. Quantas vezes, às vezes, você recebe um monte de mensagenzinha que é só você responder sim, não sei o quê, e fala assim, depois eu faço. Aí no final do dia você tem um monte de mini tralha pra fazer que você poderia ter feito antes, né? Exatamente. É aquela sensação de dever cumprir. Né? E eu acho, Yuri, que pela quantidade de informação que a gente tem hoje também, essa questão do entrar em ação, ela tá sendo cada vez mais postergada, né? Então, eu vejo muita coisa, eu leio muita coisa e pratico muito pouco. Então, já que a gente está falando aqui de organização, então, o que eu percebo que as pessoas fazem? Elas leem muito sobre, elas veem muitas dicas. Então, sei lá, de repente, para alguém que está aqui nos ouvindo, ela vai achar, poxa, que legal esse 2 minutos, que legal essa do 10, que legal esse objetivo, meta e ação. Mas não faz, mas não testa. Ele fica assim... Que live legal! Aí vai comentar isso, e fica no comentário. Isso, exatamente. É o que eu falo. Então, o testar, o entrar o fazer é muito importante, mesmo que não fique tão bom, mesmo que não dê certo, mesmo que a partir dali você descubra uma outra forma. Então, é muito isso de fazer. Tem que fazer, mesmo que saia ruim, mesmo que não seja bom, entende? Exatamente. E é o que eu justamente falo no meu clube, né? Eu tenho um clube de assinatura chamado Clube TDAH em Ação. Que legal. E toda semana a gente tem uma aula prática, rápida, aula de 40 minutos, 30, 40 minutos. Por quê? Ele vai assistir a aula, vai pegar um insight, assim como as pessoas estão pegando insight do que a gente está falando aqui, a regra dos minutos. Cara, já vou fazer. Algumas pessoas podem já praticar. Mas a ideia é você pegar e já praticar e obter os resultados naquela hora mesmo. Exatamente. Porque tem que ser prático. Tem que testar. E aí eu falo assim... O nome do clube é Clube TDAH em Ação, porque eu falo assim, cara, você tem que entrar em ação. Porque somente a ação gera resultado. Isso, exatamente. E, além de gerar resultado, vai gerar uma outra coisa para o TDAH, que é o senso de competência. A gente tem muita frustração. A gente passa uma vida com frustração. E esse ciclo da frustração, ele não termina. Porque, assim, eu não faço... Eu não realizo, eu não faço, eu não me sinto competente, e aí eu não me sinto competente, por isso que eu não faço. E aí eu não faço porque eu não me sinto competente. E não vou nem tentar de novo, porque... Isso, exatamente. Então, quando você entra em ação, é a única forma de você melhorar esse ciclo. Porque você entra em ação, aí você tem um pequeno resultado que seja, e aí você consegue perceber que é possível, que tem chances, e aí você começa também a mudar o seu ciclo, né? Você passa a entender que você tem competência para realizar algumas coisas, várias coisas. E vai mudando a percepção que você tem de você mesmo. Então, eu preciso fazer para mudar esse ciclo, para quebrar. As pessoas falam, mas como eu sempre defino e não faço. Eu digo que vou organizar e não faço. Eu digo que vou fazer e não faço. O que eu faço para fazer? Fazer. Porque só o fazer é que vai fazer com que esse ciclo termine. Porque você não faz e porque você acha que não consegue. E às vezes acha que nem merece, vem a questão da autoestima, né? E aí você TDAH é baixo e o ciclo fica e não para nunca. Então eu preciso fazer para que esse ciclo mude. Aí é tanto que você já deve ter acontecido muitas vezes com você, dessa alegria, né, dessa experiência, que às vezes eu recebo mensagem e falo, eu consegui, eu mandei meu relatório, eu terminei, aquela alegria de você entender que você pode, que é possível. Então, a gente precisa criar esse ciclo, né, de competência, sabe, de que eu posso, de que é possível. E aí eu acho que qual que é a maior dificuldade de, às vezes, entrar em ação também? Para ficar até como dica mesmo, é que esse ciclo, bom, ele era negativo, né? Então,
Ficava lá, a rodinha lá, negativa. Eu preciso mudar. Mas o que eu penso? A gente sempre pensa muito grande, no sentido de que eu acho que vão ter grandes mudanças. E as mudanças não são grandes, elas não começam grandes, né? Então, eu preciso começar de pouquinho mesmo. Então, a minha percepção, o meu senso de competência, ela vai mudar se eu entrar em ação, mas eu posso entrar em ação com qualquer coisa. Qualquer coisa vai melhorar, qualquer ponto, qualquer 10 minutos, qualquer uma flexão, sabe? Eu quero chegar no ponto de que as pessoas precisam tentar fazer o mínimo. E, às vezes, elas querem já dar um salto muito grande. E esse salto não vai acontecer. Então, eu quero acordar todos os dias, mas você não acorda nenhum. Você não vai acordar todos. Cara... Você pode acordar 2. E olhe lá, viu? Eu começo pequeno mesmo. Assim, eu começo com essa conscientização do mínimo. A meta é 2. A meta é 2. A meta pode ser 1. Depende do seu nível de dificuldade, do seu nível de disciplina. Mas, às vezes, você recebe a dica de alguém que diz que consegue acordar às 5 horas da manhã e tomar o banho gelado. Aí você vai pensar o quê? Eu sou inútil, porque eu acordo às 6 e tomo banho quente. Exatamente. Então, é tipo assim. Então, o autoconhecimento vem aí. Eu não tomo banho. Eu não preciso tomar o banho para ser super produtivo. Eu não preciso... Sabe? Eu fiz um meme um tempinho atrás, né? Que falava de que tem que acordar cedo para poder ser bem-sucedido, né? Então, assim, entende que aí o autoconhecimento vem de dentro para fora. Por quê? Porque eu entendo assim, eu posso muitas coisas do jeito que eu sou. Então... então vai ter a pessoa que acorda 5 horas da manhã e de tarde tá com sono e tira um cochilo de, sei lá, dorme 2 horas. E eu acordei às 8h30, mas não tirei o cochilo e fui dormir meia-noite. Eu produzi igual. Por que ela vai ser... Por que é melhor? Por que acordar às 5... A pessoa que acorda às 5, ela vai vencer na vida mais do que eu. Me dá uma explicação para isso? Tem? Não tem, cara. Não tem. Mas é o que a gente ouve muito, né? É o que as pessoas ouvem muito. Então, assim, voltando, eu começo a partir de me conhecer, entender até onde eu posso ir, quais são as minhas limitações, como que eu funciono, e aí eu começo a traçar ali um pouquinho a cada dia. Então, se eu conseguir eu vou me sentir mais competente, sim. Agora, se eu falar que quero 5 e não dou conta, o senso de competência continua diminuído, eu continuo naquele ciclo ali, vicioso, de que eu não consigo e que não tem jeito e que não vai ter, né, enfim. Não vai dar certo. Exatamente. Essa bola, eu já tentei bola de tudo, neve, né? A maioria, tem muitos clientes que eu recebo que a frase é essa. Eu já tentei de tudo. E, na verdade, não aí dá nada. Vontade. Tentou um pouquinho de cada pouquinho, coisa. Mas eu tentei e não consegui. Tá, mas o que você fez na segunda-feira? Eu deixei pra terça. E terça você fez? Não. Pô, então você não fez, cara. Você disse que tentou de tudo, mas tentou 2 coisas. Tem um universo de 10. E aí, às vezes, é um tentor de tudo também, Yuri, que é um tentor de tudo, mas tentou de tudo, menos saber quem ele é. Menos tentar se conhecer. Menos tentar saber como ele funciona. Exato. Cara, eu preciso... Tá, beleza. Eu tenho que estudar. Eu tenho esse sonho, eu quero a faculdade. Só que eu não aprendo igual todo mundo. Então, como que eu vou aprender? Como que eu aprendo? Mas eu já tentei de tudo. Eu tentei de tudo fazendo o que o outro faz. Fazendo o que o neurotípico faz, por exemplo. Isso, exatamente. Cara, então, sabe uma coisa que tem? Às vezes a pessoa pensa assim, né? O procrastinador. O cara tem um trabalho, um TCC que ele tem que terminar, e aí ele botou uma meta de 1 página por dia. E aí o cara já tá 3 dias sem página, ou seja, tá devendo 3 páginas. O procrastinador, qualquer coisa, eu dei esse exemplo, mas pode ser qualquer coisa. Ele atrasa e aí ele pensa assim... Acabou, tá perdido. Tô perdido. Aí ele fala assim, cara, já que tá perdido, já que eu tô desesperado, deixa eu ver um Netflix. É o fatalismo. Aí o cara, é como se fosse assim, ao invés dele fazer a parada, ele vai empurrando com a barriga. Aí ele liga um Netflix, não, terminando esse Netflix eu tenho certeza que eu vou ver. Aí ele viu tantos episódios porque ele não queria parar de assistir pra fazer o TCC, que quando ele termina 8 horas de maratona ele já tá exausto. Aí ele vai pra cama porque, não, beleza, eu vou dormir, mas amanhã de manhã eu faço. Aí ele fica empurrando. E sempre que eu falo isso sobre procrastinação nas redes sociais, eu falo o quê? Cara, essa angústia que você tá sentindo agora, desse seu TCC atrasado, trabalho, relatório, o que quer que seja, ela só vai melhorar, não é quando você assistiu o seu Netflix pra tentar fugir, ou dormir e amanhã cedo você faz. Ela só vai passar, e quase que instantaneamente, quando você sentar a bunda na cadeira e começar a fazer o negócio. Ou seja, entrar em ação na direção daquilo que você quer curar. Então você tem que ter essa consciência. Tu vai procrastinar? Vai.
Tu vai atrasar? Vai. Mas na hora que você entrar, é ali que tá o teu refresco. Então você tem que fazer isso. Uhum, não é exatamente, exatamente. Caraca. E tem uma outra coisinha que eu gosto de indicar para poder mensurar isso daí. Lembra da meta? Lembra lá do que eu falei da meta? Os 3 passos. Isso. Então, uma das outras formas de você realizar boas metas, né? De você definir boas metas, é mensurar. Ou seja, como eu estou indo? Eu preciso entender como está a minha evolução. E ter coragem para ver que ela tá bem ruim também, tá? Não é só ver evolução no sentido, né? De que, poxa, eu tô ótimo. Droga, reconheça, tá aqui, isso, exatamente. Então, existe o controle de hábitos, mas a gente pode chamar de qualquer nome, né? Mas eu sempre oriento o seguinte, dou a seguinte dica. Você definiu uma coisa para ser feita, por exemplo, o TCC. Eu tenho um prazo lá, né? 30 dias. E eu preciso terminar e eu defini que todo dia eu vou fazer um pouquinho. Então, mensura aquilo, controla, para ver a sua evolução e para você sentir o quanto que você cresceu, o quanto que você desenvolveu. Ou não, para tomar outras ações, para tomar outras atitudes. Uhum. Porque, mais uma vez, vem a questão da racionalidade, de você não agir só pela emoção. Porque, às vezes, eu acho que porque eu não fiz há 3 dias, está tudo acabado. É o pensamento fatalista, sabe? É 880, acabou, gente, acabou, eu não vou conseguir mais. Só que aí, quando eu mensuro isso, quando de repente de 30 eu percebi que eu já fiz 14, é metade. Ou então, depois de 30 dias eu percebo que eu fiz 14, eu fiz metade, é muita coisa. Pra quem não fazia nada, entende? Fazer então, metade é melhor do que não fazer nada. Exatamente. Então, essa questão de você mensurar, ela é muito importante. Senão, a gente fica com aquilo na cabeça e não tem noção real mesmo. Tudo que pode ser medido pode ser melhorado. Peter Drucker já falava isso. Tudo que pode ser medido pode ser melhorado. Se eu não meço, a verdade é que eu não tenho noção daquilo. Isso pode estar enviesado na minha cabeça. Eu acho que eu fiz muito, eu fiz pouco. Eu acho que eu fiz pouco, eu fiz muito. Então, medir as nossas coisas, os nossos objetivos, nossos hábitos, né? Aquilo que a gente quer fazer é extremamente importante. Então, isso vale para o TCC. Né? E vale como recompensa. Então, depois que eu fizer tantos, eu posso, então, maratonar minhas 8 horas lá de Netflix. Exato. Que é legal também, depois, porque daí eu vi que tá... Ou então, até o que você falou, Yuri, beleza, eu fugi daquilo ali. Eu passei o dia, tá? Passei as 8 horas e fui dormir e não fiz. Beleza. Mas, se eu conseguir ter um olhar crítico para esse recadinho que você falou, eu caí. Tá? Eu escorreguei. Eu fui mal pra caramba. Mas amanhã eu volto. Do que você falou, entendeu? Se eu tiver essa consciência, eu posso entrar em... O que eu quero dizer é que, se eu tenho essa consciência, eu entro em ação, igual você falou, eu sento e faço. Mas não quer dizer que eu vou conseguir fazer isso sempre. Aí eu volto pro meu outro estado. Porque, afinal de contas, é uma vida, não é? Exato. Só que aí eu volto a entrar em ação de novo. O negócio isso que eu quero dizer. Não tropeçar e ficar no chão, é levantar. Isso, exatamente. Então, eu vou voltando. Então, quando você mensura, você vai pensando nisso. Poxa, eu parei 3 dias, eu assisti, mas eu volto. E aí eu marco lá e eu consigo ver a minha evolução. Eu consigo entender como é que eu tô, sabe? Então, mensurar, se autoavaliar, fazer essa autogestão. Isso é autogestão. É eu conseguir me gerir, é eu conseguir entender como eu funciono. Eu não sei se você percebe, mas o tempo todo eu tô querendo muito voltar à organização e à forma como eu preciso organizar a minha vida ou qualquer outra que seja para a consciência. Para essa análise e parar de viver essa coisa do é assim mesmo, da boca para fora, do não parar para pensar, do não parar para analisar tudo que está acontecendo ali. Eu penso que é uma das grandes soluções para a mudança. Com certeza. Para qualquer pessoa. E esse as nível de consciência é de dentro para fora. Porque eu quero sempre não parar para pensar. E com o TDAH, o parar para pensar, ele tem um problema maior, né? Porque é a frustração, né? Aquela sensação de fracasso, dar de cara para qualquer pessoa, né? Com o que dá errado. Eu não vou olhar o quanto que eu preciso melhorar no trabalho, porque eu vejo, nossa, eu tô vendendo só isso. Exatamente, trabalho de venda, exatamente. Né? Então, tem pessoas que, poxa, clientes que eu já atendi que choraram. Só de pensar, de ter que entrar em ação para aquilo que elas deixaram, sabe? Atrasado. Entendi. Para aquilo que elas tinham que resolver. Porque causava sofrimento. Sofrimento. Porque eu vou ter que encarar
o meu problema. Aí ele vai fugindo para sempre. E quando eu... você foge para sempre de um problema, é a sombra, cara. Ele vai aumentando, né? Ele vai aumentando, ele não para de te seguir um segundo. Você tem que Exatamente. iluminar aquilo, você tem que acabar com aquilo de alguma forma, ou diminuindo aos poucos, né? Com seus novos hábitos, novas atitudes mínimas, né? Sim. De alguma forma, então, entrar em ação. Entra em ação, mas eu analiso, e aí eu paro de fazer, e aí eu volto de novo. Mas por quê? Porque eu tô olhando para dentro, porque eu tô olhando para mim. Não é só porque eu tenho que fazer. Porque ter que fazer por ter que fazer, eu sempre soube que eu tinha e não fiz, não era? O que você já vem fazendo há muitos anos, né? Geralmente, né? Qual que é o meu motivo, então? Qual que é o meu grande objetivo? Qual que é a minha vontade? Por que eu quero tanto isso, né? Até parar para pensar, poxa, eu fiz o TCC, às vezes a gente não pensa nisso, né? Você tem que fazer o TCC, tem que terminar e você não para pensar. Pô, mas eu cheguei até aqui. Mas para que eu escolhi, então? Essa é a profissão que eu sempre quis, que eu sonhei na minha vida. Então, e vou ter que passar por essa etapa. Você começa a tornar aquilo que é muito chato, em dar um significado. É muito chato, é muito ruim mesmo, um farol. Mas eu cheguei até aqui. Você sabe, a direção é essa, o próximo passo é esse, então eu vou ter que fazer para chegar lá. Exato.